E talvez você, mulher, mãe, não importa se é típica ou atípica, mas principalmente as atípicas, que está aí do outro lado, já tenha escutado diversas vezes frases do tipo assim: ah, mas você precisa se priorizar. Ah, gente, você é mãe, até entendo que você tem uma criança que tem uma demanda maior, mas olha só como está a sua unha, olha só como está o seu cabelo, olha só, você engordou tanto após a maternidade, você precisa se priorizar. Só que, olha, sinceramente, não se trata disso. Esse tipo de conselho, por mais benéfico que possa parecer, ele na verdade ele se torna para uma mãe já sobrecarregada de atividades e como uma cobrança e não como uma ajuda. Se você quer realmente ajudar aquela amiga atípica que precisa talvez de um dia de salão, cuide do filho dela para ela ter esse dia. Se disponha, então, se você sabe cuidar de um cabelo, fazer uma unha, vá até a casa dela e auxilie nesse momento, nesse processo, arrume os cabelos dela, as unhas dela e aguente a criança pulando em cima dela o tempo todo, fazendo alguma estripulia, sem comentários maldosos. Porque as crianças neurodivergentes, elas agem de uma forma completamente irregular, digamos assim, que no passado, quando eu era pequena, os mais velhos falavam que era uma criança mal educada, uma criança manhosa, uma criança sem limites. E até hoje, principalmente aqueles que não são pais, não conseguem compreender que essas atitudes, e principalmente na frente de estranhos, é que elas estão mais desreguladas e elas agem de uma forma que realmente não obedecem à mãe. Então aguente sim aquela mãe que tá com a criança lá dando um monte de trabalho, mas sem comentário maldoso. Vai lá e seja esse tipo de amiga, sem comentar: ah, mas imagina, você tem que se cuidar, você tem que se priorizar. Que horas você se prioriza? Convenhamos. Convenhamos. Eu vou até respirar porque, né? Sem cabimento. É um absurdo esse tipo de comentário. É uma cobrança desnecessária. Não ajuda em nada. A mãe não vai deixar o seu filho pentelho de lado para poder simplesmente fechar os olhos, os ouvidos e ir direto para o salão e largar a criança dela ali. Ela não pode carregar a criança porque a criança vira um saci dentro do salão. Ela vai lá, ela vai mexer nos esmaltes, ela vai mexer na escova, ela vai enfiar dentro da tomada, ela vai ficar doida ali. E a mãe vai ficar louca também, a mãe já não quer mais se desgastar. A maioria das vezes, essas mães, ainda por cima, são mães solo. Eu consigo executar todas as atividades porque eu tenho um apoio. Porque eu tenho o pai do meu filho comigo. Porque ele é pai, ele cuida, ele faz as obrigações de pai. E além disso, tem uma rede de apoio, que é a minha mãe, quando eu preciso. Por exemplo, estou gravando esse vídeo hoje aqui porque meu filho está lá na casa dela. Então a casa está em silêncio, eu consigo fazer esse vídeo. Mas no normal eu não consigo fazer um vídeo desse. Não acontece, ele não vai. Então, muitas vezes algumas regras para estudo, para trabalho, para autocuidado de uma mulher mãe ou mãe atípica ou mãe de 3, 4, não vai funcionar. Eu sei que eu coloquei aqui no vídeo anterior, se vocês quiserem, vão lá no meu vídeo, sobre as técnicas japonesas de estudo. Elas são muito interessantes, mas a maioria delas, todas elas exigem o quê? Foco. Foco. Então, por mais que eu largue o meu celular bem longe, em outro cômodo, e eu vá focar nos meus estudos, sabe o que acontece? Eu tenho uma criança que fica batendo na porta o tempo todo. Mamãe, mamãe, vem aqui. Mamãe, olha aqui. Mamãe, eu fiz um desenho para você. E ele faz isso o tempo todo. E quando eu não atendo na porta, ele já aprendeu a ir na janela do escritório. Ele vai lá na janela, ele bate na janela, ele deixa um monte de recadinhos embaixo da porta, os desenhos que ele consegue fazer, o pouco que ele consegue escrever. É assim o tempo todo. E mesmo com o pai aqui dentro cuidando. É uma exigência cerebral, é uma ginástica mental enorme.
porque eu preciso me concentrar, eu preciso estudar e tem alguém ali, ó, o tempo todo falando, mamãe, isso não é fácil. Mas eu estou desistindo dos meus estudos? Não, mesmo com todas as dificuldades, o cansaço físico e mental, que é muito superior em relação à maternidade típica e em relação também àquelas que não são mães, exige. Então, o principal é não desistir. Se um conselho de uma mãe atípica para uma outra mãe atípica valer de alguma coisa, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, mas contorne-os com as ferramentas que você tem. Se hoje não deu 100% de tudo que você planejou, saiba que aqueles 30% que você deu foi o seu 100%, foi o que você conseguiu, não se cobre. Ah, meu cabelo não tá aquela coisa, as minhas unhas, eu não sei há quanto tempo eu não faço as minhas unhas, não se cobre. Não é isso, isso não é essencial. A imagem, ela é muito importante, sim, até eu tenho uma playlist aqui, porque eu tenho buscado uma consultoria com uma consultora de imagem, então através disso eu pude observar o melhor tipo de cor de cabelo, de maquiagem, até mesmo as vestimentas e uma mudança no estilo do qual ocorrerá gradativamente, de acordo com as minhas possibilidades. Isso para uma carreira que eu almejo, porque eu pretendo sim executar a carreira na área jurídica, seja em um concurso público dentro do judiciário ou então advogando, pretendo, e para isso tenho que estar com a vestimenta adequada, eu preciso realmente de uma postura diferenciada lá fora, lá no mercado. Mas não é o tempo todo que eu tenho que me cobrar em relação a isso. Olha, hoje não deu para lavar o cabelo, tudo bem, prendo o cabelo, não deu para fazer escova. Meu cabelo vive caindo, gente. Olha só, tá sempre arrepiadinho, preso ou solto, ele tá sempre arrepiado. Se eu fizer escova, só fica para cima, parecendo um pica-pau. Por quê? Cai o tempo todo. Ah, cai por quê? Eu não sei, eu tomo vitamina, faço de tudo, é estresse, não é estresse, tô pra ficar careca, enfim. Eu não vou ficar preocupada com isso e nem deixar de aparecer aqui na câmera, fazer o que eu gosto de fazer, que é um vídeo sobre os temas que eu acho que é pertinente e que vai auxiliar sim a quem estiver aqui, me escutando até aqui. Quem que tá se importando com o meu cabelo? Se importa, a pessoa é doente, ela não tem o que fazer. Gente, vamos melhorar aí. Então, é isso que eu queria trazer, esse recado, que apesar das dificuldades, não desista dos seus sonhos. Muitas vezes a técnica japonesa de super foco não vai dar certo para você, porque você tem um mundo aqui fora gritando o teu nome. Mas faça o seguinte, tem alguém cuidando do seu filho, põe um fone de ouvido e vai estudar. Inclusive tem um cachorro, né? Se bastar as crianças, é cachorro. Tinha gato, mas cachorro matou. Mas tudo bem, essa conversa para uma outra hora. Ai, não é fácil. Eu passei ontem por esse processo de estresse durante a execução dos meus estudos e por isso que eu quis trazer aqui para vocês. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tenho certeza, mãe, que você é a melhor mãe para o seu filho e você faz o seu melhor. E eu tenho certeza que você faz o melhor por você também, que você levanta todos os dias lutando por você. E é esse tipo de mensagem que eu quero trazer para você. E que sim, se você tiver uma opção de rede de apoio, busque sem medo nem nada e tenha lá o seu dia de mulher. Mas se não dá certo, se isso não está ocorrendo, tente assim achar outras alternativas, mas sem aquela cobrança da sociedade, que você tem que estar linda, perfeita, maravilhosa, fazendo tudo no salto alto enquanto cuida de uma criança típica. E outra, muitas mães têm seus filhos, às vezes, numa cadeira de roda. Existem mães que a sua criança usa sonda, fralda, a criança já tem uns 10 anos e é necessário ainda cuidados muito mais dramáticos, digamos assim, para a vida dela, que a minha atipicidade. Então, é uma realidade muito dura você chegar para uma mulher dessa e simplesmente falar para ela se priorizar. É essa mensagem que eu trouxe aqui.
É para você mesmo. Um beijo, muito obrigada. Fiquem com Deus.